A partir do próximo mês, seu salário será dobrado. Eu não posso aceitar. Ela não queria dinheiro, nem promoção, nem reconhecimento. Apenas queria continuar limpando aquela casa em silêncio. Mas quando recusou o aumento de salário que o patrão milionário lhe ofereceu, ninguém entendeu. Até o dia em que o filho dele, um menino de 8 anos, abriu a boca e revelou uma verdade que fez até o homem mais poderoso daquela cidade chorar. O sol já havia se escondido atrás das montanhas quando Helena encerrou o turno. A mansão começava a silenciar. O som distante da fonte no jardim misturava-se ao leve bater do relógio antigo na sala principal. Ela ajeitou o pano de chão, limpou cuidadosamente os últimos vestígios de poeira da mesa e suspirou, como quem agradece a Deus por mais um dia de trabalho honesto. Ricardo Moura, o patrão, observava da sacada do andar superior. Um homem acostumado a mandar, mas não a ouvir. Um homem que acreditava que dinheiro resolvia tudo, menos o que realmente doía: a solidão. Desde a morte da esposa, vivia em piloto automático. Roupas caras, decisões rápidas, respostas frias. Era um milionário respeitado, mas vazio. Naquela tarde, uma conversa com o contador o havia feito refletir. Você paga pouco àquela mulher, Ricardo. Ela é pontual, dedicada. Está há quase 5 anos aqui. E pela primeira vez em meses, o empresário sentiu que devia algo que o dinheiro podia pagar. Chamou Helena até o escritório. Ela entrou com as mãos ainda úmidas de sabão, a cabeça levemente abaixada, o avental azul já gasto. Pode se sentar, disse ele, tentando parecer casual, mas a voz traía uma certa pressa. Não precisa, senhor. Eu fico bem assim, respondeu ela, educada, simples como sempre. Ricardo respirou fundo e foi direto. Helena, eu pedi para você vir aqui porque percebi que o seu trabalho tem sido exemplar. Então, a partir do próximo mês, seu salário será dobrado. Ela ficou em silêncio. Nenhum brilho de surpresa, nenhuma lágrima, nenhum sorriso. Apenas silêncio. Ricardo se inclinou para frente, intrigado. Você não vai dizer nada? É o dobro, Helena. Dobro. É justo. Ela levantou os olhos devagar. E o que havia neles não era emoção, era compaixão. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar. Ele franziu o senho. Como assim não pode? Você merece. Trabalha duro, chega cedo, nunca reclama. É um presente, aceite. Não é presente, senhor, é dinheiro. E dinheiro a gente só deve aceitar quando o coração está em paz. A resposta atingiu Ricardo como um soco. Ele recostou-se na cadeira tentando disfarçar o incômodo. Explique isso, por favor. Helena respirou, cruzou as mãos na frente do corpo e disse com calma: Eu sou grata por trabalhar aqui, de verdade, mas tem muita gente que precisa mais do que eu. Se o senhor quiser, pode usar esse aumento para ajudar o orfanato da rua da igreja. Eles estão precisando de roupas, comida e fé. Ricardo arqueou as sobrancelhas. Você está recusando um aumento para doar o dinheiro? Ela apenas sorriu. Não é recusar, senhor. É devolver para quem está precisando mais. O silêncio que se formou foi quase palpável. Do lado de fora, o pequeno Davi, filho de Ricardo, observava tudo escondido atrás da porta. Com apenas 8 anos, já sentia falta da mãe e do sorriso do pai. Ouvia a conversa com os olhos marejados e o coração apertado. Ricardo pigarreou, tentando encerrar o assunto. Faça o que quiser, Helena. Quiser. Eu respeito sua decisão, mas saiba que não entendo. Nem tudo que é de Deus se entende de primeira, senhor. E ela saiu devagar, deixando no ar o cheiro de limpeza e de algo que ele já não sentia há muito tempo: humildade. Quando o som dos passos dela desapareceu, Ricardo olhou para o teto e murmurou sozinho: quem ainda faz algo assim hoje em dia? Davi, atrás da porta, segurava um desenho nas mãos, um rabisco colorido que ele tinha feito mais cedo, de uma mulher segurando uma vassoura e um anjo sorrindo atrás dela. Era Helena, e o anjo era a mãe dele.
Naquela noite, o menino ficou pensando nas palavras que ouvira. Helena não queria mais dinheiro, mas queria ajudar outras pessoas, e o pai, que tinha tanto, parecia não ter nada além de tristeza. Enquanto isso, no pequeno quarto dos fundos, Helena ajoelhava-se ao lado da cama, com as mãos unidas. Senhor, não deixa meu coração se encher de orgulho. Que o pouco que eu tenho sirva para lembrar alguém que o Senhor ainda cuida da gente. Ela orava em voz baixa, mas verdadeira. E o vento leve que passou pela janela pareceu responder com um sussurro. Amém. Na manhã seguinte, Ricardo chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou o filho brincando na sala e Helena preparando o café. Bom dia, senhor. Bom dia. Ele se deteve por um instante, observando os gestos dela. A forma como movia as mãos com paciência, como cumprimentava os seguranças, como tratava o menino com doçura. Era como se cada movimento dela tivesse uma oração invisível por trás. Horas depois, enquanto Davi brincava no jardim, perguntou ao pai: Papai, por que a Helena não quis o dinheiro? Ricardo hesitou. Não sei, filho. Ela é diferente. Mas ela disse que queria ajudar o orfanato, né? Disse. Então, por que o senhor não ajuda também? O senhor tem mais dinheiro do que ela. Ricardo ficou sem palavras. A sinceridade do filho desmontou suas defesas. A criança continuou. Mamãe sempre dizia que o coração da gente fica mais leve quando a gente faz o bem. O senhor ainda lembra disso? O milionário desviou o olhar. Lembrava. E doeu lembrar. Naquela tarde, enquanto o carro o levava ao trabalho, Ricardo não pensava em negócios nem contratos. Pensava na faxineira que recusou um aumento e no filho que citava a esposa com tamanha pureza. O eco daquelas palavras não o deixava em paz. Dinheiro sem propósito é peso, Ricardo, dissera uma vez sua mulher. Agora era como se a voz dela, através da fé de Helena e da inocência de Davi, o chamasse de volta à vida. À noite, Ricardo encontrou o filho dormindo no sofá, o desenho ainda nas mãos. No papel, o mesmo anjo e a mulher simples, agora com asas. Abaixo, uma frase em letras tremidas. Deus mandou a Helena para a gente lembrar que ele ainda cuida da gente. Ricardo ficou parado por longos segundos. E pela primeira vez em muito tempo, uma lágrima escapou. Não de dor, mas de reconhecimento. Enquanto isso, no quarto ao fundo, Helena agradecia silenciosamente por aquele dia. E o som suave de sua oração parecia atravessar as paredes, alcançando o coração de um homem que, sem saber, começava a mudar. A manhã seguinte, amanheceu silenciosa na mansão Moura. O som do vento balançando as cortinas e o aroma do café fresco tomavam conta da cozinha. Helena estava ali, mexendo lentamente uma panela de mingau, enquanto pensava na conversa do dia anterior. As palavras do patrão ainda ecoavam em sua mente, mas não com peso. Era mais como uma lembrança distante que ela entregava a Deus, pedindo apenas sabedoria para continuar fazendo o certo. Davi apareceu descalço, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. "Bom dia, tia Helena", murmurou, esfregando os olhos. Ela sorriu. "Bom dia, meu anjo. Dormiu bem?" "Mais ou menos. Sonhei com a mamãe." Helena se abaixou, enxugou as mãos no avental e tocou o rosto do menino com delicadeza. "Ela deve estar sorrindo para você lá no céu. Sabe por quê?" "Por quê?" "Porque você tem um coração bonito, igual ao dela." Davi sorriu de leve, e por um instante, Helena viu naquele olhar a pureza que o mundo adulto parecia ter esquecido. Enquanto isso, no andar de cima, Ricardo preparava-se para sair. O terno escuro, a gravata alinhada e a expressão fria voltavam a cobrir o homem que, na noite anterior, havia chorado escondido. Ele evitava lembrar disso. Em sua cabeça, emoção era fraqueza, e fraqueza era um luxo que o poder não permitia. Mas algo nele estava diferente. Quando passou pelo espelho, reparou nos próprios olhos e percebeu que havia cansaço ali, mas também algo novo, inquietação. Pegou a pasta, respirou fundo e desceu as escadas.
parou no último degrau ao ouvir a voz suave de Helena vinda do corredor. Davi, você já comeu tudo? Já. Mas eu posso levar um prato lá para cima? O papai nunca toma café comigo. Helena hesitou. Ele deve estar ocupado, querido. Mas ele sempre está ocupado. Eu queria só tomar café com ele uma vez. Ricardo ficou imóvel, ouvindo cada palavra. O tom do filho o atingiu de um jeito que nenhuma reunião de negócios conseguiria. Helena se aproximou do garoto e disse baixinho: Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, as pessoas que mais parecem distantes são as que mais precisam de carinho. Então, o papai precisa? Perguntou o menino com a inocência que desmonta qualquer armadura. Helena sorriu. Acho que sim. Ricardo recuou antes que fosse visto. Voltou para o escritório e fechou a porta devagar. Sentou-se à mesa e olhou para o relógio. Eram 8 da manhã e ele já estava atrasado. Mas, pela primeira vez, não conseguiu sair. As palavras da empregada, ditas num tom quase maternal, o haviam desarmado completamente. Horas depois, Helena conversava no corredor com Dona Cida, a copeira mais velha da casa. Você ficou maluca, Helena? Recusar aumento de salário? O patrão deve ter achado que você perdeu o juízo. Helena riu baixo. Não foi falta de juízo, Cida. Foi paz no coração. Paz não paga conta, minha filha. Mas traz o que o dinheiro não compra. Cida balançou a cabeça bufando. Você é diferente mesmo. Um dia o patrão ainda vai entender isso. Tomara, mas não faço esperando nada em troca. O bem só é bem de verdade quando a gente não faz para ser visto. Elas não sabiam que Davi estava novamente escondido atrás da porta, ouvindo cada palavra. O menino prestava atenção em tudo, como quem grava o mundo para nunca esquecer. Correu até o quarto, pegou uma folha de papel e começou a escrever com a letra tremida de criança. Papai, eu acho que a Helena é o presente que Deus mandou pra gente. Dobrou o bilhete, colocou dentro do bolso e decidiu guardar para o momento certo. À tarde, Ricardo voltou da empresa com o rosto fechado. O dia tinha sido longo e cheio de reuniões, mas a mente dele continuava presa àquelas conversas que não devia ter ouvido. Encontrou Davi brincando no jardim. O menino estava fazendo pequenas casinhas de barro e, ao ver o pai, correu com o sorriso mais puro do mundo. Papai, quer ver o que eu fiz? Ricardo parou, olhou o filho coberto de terra e respondeu sem muito ânimo. Depois, filho, o papai está cansado. A expressão de Davi mudou. Ele abaixou o olhar e voltou a brincar sozinho. Ricardo subiu as escadas, mas a cena o perseguiu. Aquela distância entre eles já não lhe parecia natural. Parecia um erro que ele vinha repetindo sem perceber. Quando passou pelo corredor, ouviu vozes vindas da lavanderia. Helena conversava com Cida novamente. Ele carrega muita dor, Cida. E às vezes a dor faz a gente se fechar para o mundo. Mas ninguém é tão forte que não precise ser amado. Você fala dele com um carinho que parece até... Não é carinho de mulher, Cida. É compaixão. Ele perdeu muito. E quando a gente perde, o coração endurece para não quebrar de vez. Ricardo encostou na parede. As palavras o atravessaram como uma flecha. Ele se deu conta de que aquela mulher simples o enxergava de um jeito que ninguém mais via. Nem os sócios, nem os amigos de negócios, nem as mulheres que tentaram se aproximar dele depois da tragédia. Helena não via um homem poderoso, via um homem ferido. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Ricardo encontrou o bilhete de Davi sobre a mesa. O menino devia ter deixado ali sem querer. Leu em silêncio. Papai, eu acho que a Helena é o presente que Deus mandou pra gente. As palavras o fizeram sentar. A caneta escorregou da mão, e ele ficou olhando fixamente para o papel. Por dentro, algo começava a se mover. Algo que ele havia enterrado junto com a dor. Na cozinha, Helena preparava o jantar quando ouviu passos lentos se aproximando. Ricardo apareceu na porta. Helena... Ela se virou surpresa. Senhor Ricardo... Ele hesitou, olhando ao redor, sem saber como começar. Meu filho gosta muito de você. Ela sorriu. Ele é um menino especial. Ele disse que você é um presente.
Helena baixou os olhos constrangida. Crianças falam coisas lindas quando o coração delas está puro. Ricardo assentiu. Faz tempo que ninguém fala comigo com o coração puro. Ela nada disse. Apenas continuou mexendo a sopa, e o silêncio que se formou foi mais humano do que qualquer conversa longa. Por alguns segundos, o milionário ficou ali parado, observando o vapor subindo da panela, o cheiro simples de comida caseira, o som distante de Davi rindo na sala. Era como se aquela cozinha, com suas paredes antigas e panelas gastas, tivesse mais vida do que toda a sua mansão. Antes de sair, ele disse num tom baixo: Obrigada por não desistir da bondade, Helena. Nem todo mundo consegue manter isso. Ela se virou e seus olhos brilhavam sob a luz amarela. É que eu não faço isso sozinha, Senhor. Quem sustenta o bem é Deus. Ricardo sorriu de leve e, sem saber, deu o primeiro passo em direção à cura que o aguardava. A manhã nasceu preguiçosa, com o céu coberto por nuvens cinzentas e o som de uma garoa leve tocando as janelas da mansão Moura. Na cozinha, Helena preparava o café, cantarolando baixinho uma canção antiga. O cheiro de pão fresco se espalhava pelo ar, e por um instante parecia que aquela casa voltava a ter alma. Davi apareceu usando o pijama de dinossauro, carregando nas mãos um caderno de desenho amassado. Bom dia, tia Helena, disse animado. Bom dia, meu amor. Já lavou o rosto? Já! Olha o que eu fiz! Ele abriu o caderno com entusiasmo. No papel, colorido com lápis simples, havia 3 figuras. Um homem alto de terno, uma mulher com avental azul e um menino de sorriso largo entre os dois. Sou eu, o papai e você, explicou. A senhora está segurando uma vassoura que parece mágica, porque deixa tudo mais bonito. Helena sorriu, emocionada. Tá lindo, Davi. Mas acho que o seu pai vai gostar mais ainda. Será? Tenho certeza. Ela passou a mão no cabelo do menino e guardou o caderno sobre o balcão, sem imaginar o impacto que aquele desenho teria horas depois. Ricardo desceu alguns minutos mais tarde, ainda de gravata frouxa e olhar distante. Mas havia algo diferente nele, menos rigidez, talvez um início de humanidade surgindo por baixo das camadas de orgulho. Davi correu até ele. Papai, olha o que eu fiz! Ricardo pegou o desenho. Por um instante, o tempo pareceu parar. Aqueles 3 rabiscos simples o desarmaram mais do que qualquer discurso. Na folha havia sorrisos, algo que ele já não lembrava como era. Você colocou a Helena aqui também? Perguntou, a voz embargada. Coloquei, porque agora a gente é tipo uma família, né? Ricardo não respondeu. Apenas olhou para o filho, sentindo o peso doce da inocência que confronta as verdades que adultos fingem não ver. Dobrou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso, e guardou no bolso do paletó. Vou levar comigo, disse, tocando o ombro do menino. Davi sorriu, orgulhoso. Helena observava de longe, tentando esconder o sorriso discreto que lhe escapava. Ver aquele homem frio se abaixar para olhar um desenho parecia um milagre pequeno, mas real. Horas depois, o dia seguiu com o som da chuva constante. Ricardo tentava trabalhar em casa, mas não conseguia se concentrar. O desenho o chamava de dentro do bolso. Tirou o papel, abriu de novo. O traço tremido do filho, o sorriso da mulher desenhada ao lado. Algo o incomodava, ou o curava. Ele ainda não sabia. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, Helena recolhia roupas do varal improvisado, mesmo com a chuva fina. Ela ria sozinha, tentando proteger cada peça como se fossem tesouros. Ricardo ficou observando, sem entender por que aquele gesto comum o comovia tanto. Davi apareceu atrás dele. Tá chovendo, né, papai? Tá. Posso ajudar a tia Helena? Vai, mas leva o guarda-chuva. O menino saiu correndo, rindo. Ricardo ficou ali, assistindo os dois pela janela. A mulher simples e o filho brincando na chuva. Aquela cena, tão banal, tinha mais vida do que todas as festas de gala que ele já frequentara. Mais tarde, quando Helena voltou para dentro molhada, ele esperava na porta com uma toalha.
Vai ficar resfriada desse jeito, disse, tentando esconder o tom de preocupação. Ela riu, surpresa. O senhor está cuidando de mim agora? Alguém precisa. Os dois riram, e por um instante o ar entre eles ficou leve, quase familiar. Helena agradeceu e subiu para trocar de roupa. Ricardo ficou ali parado, olhando para a toalha molhada em suas mãos, sem entender o que estava acontecendo dentro dele. No quarto, Davi pegava novas folhas de papel. Papai, posso fazer outro desenho? Pode, filho. Do que vai ser agora? De um anjo. Um anjo? É, mas vai parecer a tia Helena. Ricardo sorriu. Por que ela parece um anjo para você? Porque ela faz o que os anjos fazem. Ajuda sem querer nada em troca. As palavras do filho o atingiram com a delicadeza de uma verdade impossível de negar. Ele olhou para o teto como se procurasse uma resposta invisível. Talvez Deus estivesse tentando falar com ele, e o fazia pelas mãos de um menino e pelas orações de uma mulher simples. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Ricardo não conseguia dormir. Levantou-se, foi até o escritório e abriu a gaveta onde guardava uma antiga fotografia. A esposa, Laura, sorrindo ao lado de Davi, ainda bebê. Passou o dedo sobre o rosto dela e murmurou: "Você veria o que está acontecendo aqui, amor? Eu não sei o que Deus está fazendo, mas essa mulher me faz lembrar de você." Os olhos dele marejaram. O desenho do filho estava sobre a mesa. Sem saber por quê, ele o colocou ao lado da foto. Aquela imagem de cores simples parecia completar o retrato que faltava. Do lado de fora, Helena também não dormia. Orava em silêncio, como fazia todas as noites. Senhor, se esse homem ainda carrega tanta dor, mostra para ele que o teu amor ainda alcança. Usa quem o Senhor quiser, até alguém pequeno como eu. Enquanto ela falava no andar de cima, Ricardo olhava a mesma lua pela janela. Dois corações orando em silêncio, sem saber que estavam ligados pela mesma fé. De madrugada, Davi acordou e foi até o quarto do pai. Papai, Ricardo abriu os olhos, assustado. O que foi, filho? Eu tive um sonho. A mamãe estava sorrindo e ela disse que está feliz porque o senhor vai voltar a sorrir também. Ricardo o abraçou, forte, e chorou em silêncio, sentindo que o sonho do filho era mais verdadeiro do que qualquer realidade que ele vinha fingindo viver. Na manhã seguinte, Helena encontrou sobre a mesa da cozinha algo que não esperava. O desenho de Davi, agora emoldurado. E ao lado dele, um bilhete, com a caligrafia firme de Ricardo. Alguns desenhos valem mais do que contratos. Obrigado por devolver cor à minha casa. Helena leu, respirou fundo e sorriu, com os olhos marejados. Sabia que Deus estava fazendo algo ali, algo que não precisava de palavras, apenas de gestos. No corredor, Ricardo observava de longe. Ela não o viu, mas ele a viu sorrir, e foi nesse instante que ele teve certeza. Aquela mulher simples havia conseguido algo que ninguém mais conseguiu. Ela havia acendido a fé que ele pensava ter perdido. O domingo amanheceu com o sol tímido, filtrando-se pelas janelas da mansão Moura. O som distante dos passarinhos parecia anunciar um dia diferente. Helena chegou cedo, como sempre. O uniforme azul estava impecável, o cabelo preso em um coque simples e o semblante tranquilo, mesmo com as olheiras de quem dormira pouco. Ela havia passado a noite pensando no bilhete que encontrara ao lado do desenho. As palavras de Ricardo não saíam da cabeça. Obrigado por devolver cor à minha casa. Aquilo não era apenas um elogio, era um sinal, um fio delicado de esperança que começava a costurar o coração de um homem e o de uma mulher completamente opostos em mundo, mas iguais na dor. Quando ela entrou na cozinha, Davi já estava lá, empoleirado na cadeira, comendo pão com geleia. Bom dia, tia Helena. Bom dia, meu anjo. E esse café da manhã, hein? Papai disse que hoje a gente vai fazer algo diferente. Ah, é? E o que é? Ele não quis contar. Disse que é surpresa. Helena sorriu.
O menino falava com tanta empolgação que até o ar parecia mais leve. Ela se aproximou da pia, começou a lavar algumas frutas e, por alguns instantes, esqueceu-se do mundo. Ricardo apareceu na porta sem o habitual terno. Usava uma camisa clara e calça de linho, uma roupa simples, mas para ele era quase uma declaração. "Bom dia", disse, com um tom que soou quase tímido. "Bom dia, senhor Ricardo." Ele olhou ao redor, observou o ambiente com curiosidade, como se estivesse vendo aquele espaço pela primeira vez. Davi correu até ele. "Conta logo, papai, qual é a surpresa?" Ricardo sorriu. "Calma, pequeno. Primeiro quero saber se sua tia Helena aceita." Helena franziu a testa, confusa. "Aceita o quê, senhor?" "Um almoço." Ela arregalou os olhos. "Um almoço?" "Sim, aqui mesmo. Eu gostaria de convidar você para almoçar conosco hoje. Nada formal, só uma refeição em família." Helena se atrapalhou, quase deixou a maçã cair. "Ah, senhor, eu agradeço, mas não posso. Tenho o almoço da igreja mais tarde." Ricardo deu um meio sorriso. "Então venha antes. Eu prometo não tomar muito tempo." Davi levantou as mãos empolgado. "Por favor, tia Helena, é só hoje. Eu quero muito." A mulher respirou fundo. Tinha medo de quebrar a naturalidade das coisas, de atravessar a linha invisível que separava patrão e funcionária. Mas ao ver os olhos do menino brilhando, algo dentro dela cedeu. "Tá bem, só por um pouquinho." Ricardo assentiu com um olhar grato que ela não soube interpretar direito. Poucas horas depois, a cozinha estava tomada pelo aroma de comida caseira. Helena não conseguia ficar parada. Mesmo sendo convidada, acabava ajudando. "Deixa eu cuidar do arroz, senhor. O senhor vai queimar a panela desse jeito." Ricardo riu. "Eu tô tentando aprender." "Aprender é uma coisa, botar fogo na cozinha é outra." Eles riram juntos. O som leve daquela risada preencheu o espaço, como se a casa tivesse ganhado um novo som, o da vida. Davi circulava entre os dois, curioso com tudo. "Papai, sabia que a tia Helena cozinha igual a mamãe?" O comentário fez o silêncio cair por um segundo. Ricardo engoliu em seco. "É mesmo?" respondeu, tentando manter o tom sereno. "É sim, a mamãe fazia o feijão com o mesmo cheiro." Helena olhou para ele com ternura. "É o tempero de quem cozinha com amor, Davi. Quando a gente faz com amor, a comida sempre tem o mesmo gosto, o gosto de casa." As palavras dela tocaram Ricardo de um jeito que ele não esperava. Era exatamente isso que faltava ali. Casa. Havia uma mansão, mas não havia lar. Quando sentaram à mesa, o clima era quase de simplicidade familiar. Davi falava sem parar, contando histórias da escola e das brincadeiras com o jardineiro. Helena escutava, sorrindo, enquanto Ricardo observava os dois. Havia algo na maneira como ela ouvia o menino, com paciência e afeto, que o fazia se lembrar da esposa. Mas não com dor, e sim com um tipo novo de saudade, mais leve, quase serena. Durante o almoço, Davi fez algo que deixou o pai sem palavras. Pegou o próprio prato e colocou um pouco de arroz e feijão nele. "Para quem é isso?" perguntou Ricardo. "Para tia Helena." Ela ficou servindo todo mundo e esqueceu de se servir. Helena sorriu, emocionada. "Obrigada, meu amor. Você é um cavalheiro. É o que a mamãe me ensinou." Ricardo respirou fundo. A frase do filho o atingiu como uma lembrança viva. Laura, a mulher que ele havia amado e perdido. E agora, o filho repetia gestos dela, guiado pela bondade de outra mulher que também carregava fé e coragem. O almoço terminou com risadas, e por um momento, ninguém parecia lembrar das diferenças sociais, da distância entre patrão e funcionária. Era apenas um homem, uma mulher e uma criança, ligados por algo invisível, mas verdadeiro. Quando Helena começou a recolher os pratos, Ricardo se levantou para ajudar. "Deixe que eu cuido disso, senhor", ela disse, tentando manter o costume. "Não, hoje você senta, eu lavo." Ela riu, achando que era brincadeira. Mas ele realmente foi até a pia, arregaçou as mangas e começou a lavar os pratos. Helena ficou parada, sem saber se ria ou se agradecia.
Davi observava tudo com o rosto iluminado. Tá vendo, tia Helena? O papai tá virando gente normal. Ricardo olhou para o filho, fingindo indignação, e os três caíram na gargalhada. Foi um momento tão simples que parecia impossível que viesse de uma casa onde antes só existia silêncio. Quando Helena se levantou para ir embora, Davi tentou segurá-la. Fica mais um pouco. Não posso, querido. Prometi que ia ajudar no almoço da igreja. Ricardo acompanhou até a porta. Helena, ela se virou. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, senhor. Foi um bom almoço. Ah, foi mais do que isso, ele respondeu. Foi um recomeço. Ela abaixou o olhar, sentindo o peso doce das palavras. Recomeços são obra de Deus, senhor Ricardo. A gente só precisa deixar ele entrar. Ricardo observou enquanto ela descia as escadas, levando o vento e o cheiro de comida caseira com ela. Por um instante, ficou ali, imóvel, olhando o portão se fechar. No rosto, um sorriso discreto. No coração, um sentimento que ele ainda não sabia nomear. Mas Davi, do alto da escada, sabia. E disse em voz baixa, quase sussurrando, como se falasse com o céu: Ela é o anjo que a mamãe mandou pra gente, papai. Ricardo levantou o olhar, e pela primeira vez em muito tempo sentiu vontade de acreditar nisso. Os dias seguintes passaram com um silêncio diferente na mansão Moura. Não o silêncio pesado que antes dominava cada canto, mas um tipo de quietude suave, onde até o som do relógio parecia respirar junto com a casa. Desde o almoço de domingo, algo havia mudado entre eles. Ricardo sorria com mais facilidade. E Davi, pela primeira vez em muito tempo, voltou a correr pelos corredores, sem medo de incomodar. Helena percebia tudo, mas não dizia nada. Apenas seguia seu trabalho, em paz, fingindo que o coração não acelerava quando ouvia o som firme dos passos do patrão se aproximando. Naquela quarta-feira, a manhã amanheceu com o céu azul e o perfume de café fresco preenchendo o ar. Helena ajeitava flores no vaso da sala quando ouviu a voz dele atrás dela. Essas são novas? Ela se virou, um pouco surpresa. Sim, senhor. O jardineiro disse que florescem melhor quando tem sol. Achei que o senhor gostaria de ver algo vivo aqui dentro. Ricardo observou as flores por alguns segundos. Depois olhou para ela. Faz tempo que ninguém trazia nada vivo para dentro dessa casa. O olhar dele era calmo, mas havia algo diferente. Um brilho que Helena não soube identificar. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar o rubor no rosto. Só quis deixar o ambiente mais alegre. Conseguiu. Enquanto ela terminava de arrumar o vaso, ele se abaixou para pegar uma pétala que havia caído. As mãos se tocaram sem querer. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas o tempo pareceu parar. Os olhos de Helena se ergueram devagar, encontrando os dele. Ricardo congelou. Aquelas mãos ásperas do trabalho tinham uma suavidade que o desarmou completamente. Não havia luxo ali, apenas verdade. E foi a primeira vez, desde a morte de Laura, que ele sentiu o coração bater de um jeito diferente. Vivo, confuso, assustado. Helena retirou a mão, constrangida. Desculpe, senhor. Não tenho que desculpar. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. O som distante do vento entrando pela janela parecia observar o momento junto com eles. Davi entrou na sala quebrando o encanto. Papai! Tia Helena! A senhora vem ver o desenho novo? Helena respirou aliviada. Claro, querido. Já vou. Ricardo se afastou, mas ficou observando enquanto ela seguia o menino. Percebeu que, de alguma forma, aquele toque simples havia aberto uma porta dentro dele, uma que ele jurava ter trancado para sempre. E se no quarto de brinquedos, Davi mostrava o novo desenho. Dessa vez, havia um sol enorme no topo da folha e 3 corações embaixo. Esse é o nosso novo desenho de família. Helena sorriu, mas não respondeu. Davi, esperto, percebeu o silêncio e perguntou: A senhora gosta do papai? Helena se engasgou. Como é? Gosta dele? Porque eu acho que ele gosta da senhora. Ela riu nervosa.
Ah, Davi, você é um menino esperto demais para sua idade. Não é esperteza, é que eu vejo. O papai sorri diferente quando a senhora está perto. Helena se abaixou para ficar na altura dele. Seu pai está aprendendo a sorrir de novo, meu anjo. Às vezes, Deus manda pessoas para ajudar a gente a lembrar quem somos. Então Deus mandou a senhora para a gente? Ela sorriu com doçura. Talvez tenha mandado para lembrar o seu pai que o amor ainda existe. O menino se aproximou e abraçou Helena. Eu pedi isso para Deus. Ela congelou. Pedi para ele mandar alguém para cuidar do meu pai, e acho que ele ouviu. Os olhos de Helena marejaram. Deus sempre ouve, Davi, mesmo quando a gente acha que ele está em silêncio. Do corredor, Ricardo observava sem ser visto. As palavras dela atravessaram o ar e se fixaram dentro dele como uma verdade antiga. Ela não falava só com o menino, falava com ele também. De cedo à tarde, o sol estava quente. Helena subia as escadas com uma bandeja nas mãos quando tropeçou no último degrau. A travessa balançou, o prato quase caiu, mas uma mão firme segurou antes que tudo desabasse. Ricardo. Os dedos dele envolveram os dela novamente, num reflexo quase instintivo. "Tá tudo bem?" perguntou preocupado. "Tá sim, foi só um susto." As mãos permaneceram unidas por mais tempo do que o necessário. Dessa vez, ela não recuou de imediato. O olhar dele era diferente. Não havia autoridade, apenas cuidado. Um tipo de ternura que há muito tempo não se via naquele rosto. "Helena," ela o interrompeu, tentando manter a distância. "O senhor devia descansar. Já passou da hora do almoço." Mas ele continuou olhando como quem tenta dizer algo que as palavras não conseguem. "Você tem uma paz que eu não entendo." "Não precisa entender, senhor. A paz vem quando a gente para de lutar contra o que sente." Ricardo ficou sem resposta. As palavras dela o atingiram com a força da verdade. Helena subiu o restante da escada e desapareceu no corredor, deixando para trás o perfume suave do sabão e o som do coração dele acelerado. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro no escritório, lembrando do toque, das palavras, dos olhos dela. Pegou o telefone e ligou para o orfanato que Helena havia mencionado semanas antes. Fez uma doação generosa, em nome dela, mas pediu sigilo absoluto. Quando desligou, olhou para o teto e sussurrou: "Talvez seja isso que ela chama de paz, Laura. Fazer o bem sem precisar mostrar." Enquanto isso, no quarto dos fundos, Helena também estava acordada. Não conseguia tirar da cabeça o jeito como ele a olhara. Tinha medo. Medo de sentir de novo. Medo de confundir bondade com amor. Medo de abrir feridas antigas. Mas mais do que isso, sentia algo novo. Uma esperança que nascia devagar, sem alarde. Ela se ajoelhou ao lado da cama e orou baixinho: "Senhor, se o que está nascendo aqui for tua vontade, guia nossos passos. E se não for, me dá sabedoria para proteger o coração de todos nós." No andar de cima, Ricardo olhava pela janela a mesma lua prateada. 2 corações orando a mesma prece sem saber. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não era o toque das mãos que os unia. Era o toque da fé. A manhã começou fria e cinzenta, e um vento diferente atravessava as janelas da mansão Moura. Ricardo acordou antes do sol nascer, incapaz de dormir. Passou a noite pensando em Helena, na forma como suas palavras simples o desarmavam, e no toque que ainda parecia vivo na memória das mãos. Havia uma inquietação dentro dele. Não era paixão repentina, mas algo mais profundo, mais humano. Era como se, pela primeira vez em anos, ele estivesse sendo chamado a sentir de verdade. Desceu as escadas devagar, sem o habitual terno, e parou diante da porta da cozinha. Lá estava ela, de costas, com o cabelo preso e o avental azul amarrado com cuidado. Helena mexia a massa de pão com as mãos firmes, cantando baixinho uma canção antiga da igreja.
A voz suave, misturada ao som da chuva fina do lado de fora, formava uma paz que Ricardo nunca soube encontrar em nenhum dos seus luxos. "Você sempre canta assim?" ele perguntou, encostando-se ao batente da porta. Helena se virou surpresa, mas sorriu. "Só quando o coração tá leve." "E o que faz seu coração ficar leve?" Ela olhou para a massa nas mãos. "Saber que Deus ainda me escuta, mesmo quando o mundo não." Ricardo a observou em silêncio. "E quando ele parece não responder?" perguntou quase num sussurro. "É quando ele mais fala, senhor. Só que a gente tá barulhento demais para ouvir." A resposta o desarmou de novo. Helena não pregava. Ela simplesmente vivia o que acreditava. Isso o confundia, porque ele nunca conheceu ninguém assim. Davi entrou na cozinha, arrastando o cobertor. "Tia Helena, o pão tá quase pronto?" "Quase, meu amor. Senta ali que já sai do forno." Ricardo sorriu ao ver a cena. Os dois pareciam ter criado um laço que ele nunca conseguiu construir com o próprio filho. Quando o pão ficou pronto, Helena o colocou na mesa e chamou. "Senhor Ricardo, venha provar. Prometi ao Davi que seria o melhor pão do mundo." Ele se aproximou, ainda hesitante. Ao partir o pão, o vapor subiu e o cheiro invadiu o ambiente. Ricardo levou um pedaço à boca e por um instante fechou os olhos. "Tem gosto de casa." Helena riu baixinho. "Foi o que eu pedi a Deus enquanto amassava a massa, que tivesse gosto de lar." O Budbus. Mais tarde, enquanto Helena recolhia as toalhas do corredor, ouviu o som de um choro baixo vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Ela hesitou por um instante, mas o instinto falou mais alto. Bateu de leve. "Senhor Ricardo." Nenhuma resposta. Abriu devagar e o viu sentado diante da mesa, o rosto entre as mãos. Sobre a mesa, a fotografia da esposa e o desenho de Davi. Helena se aproximou em silêncio. "Quer que eu traga um café?" Ele levantou o olhar. Os olhos estavam marejados. "Helena, eu menti para você." Ela franziu o senho. "Mentiu?" "Sobre a doação. Aquela que eu disse que faria para o orfanato. Você me contou sobre o lugar, lembra? Eu disse que pensaria, mas eu já tinha feito. Fiz em seu nome." Helena ficou sem palavras. "Senhor Ricardo, eu não queria te constranger, mas precisava te dizer a verdade. Eu doei porque percebi que você não fala de fé. Você vive ela, e eu queria me sentir parte disso." O silêncio encheu o cômodo. Helena se aproximou com os olhos marejados. "O senhor não precisava me dizer nada. O bem que é feito em segredo é o que Deus mais enxerga. Mas eu precisava. Porque, quando estou perto de você, eu quero ser um homem melhor." As palavras saíram antes que ele pudesse controlar. Helena desviou o olhar, o coração acelerado. "Senhor Ricardo." "Ricardo." Ele corrigiu com suavidade. "Só Ricardo." Ela respirou fundo. "O senhor tem um bom coração. Só esqueceu onde o guardou. E você me ajudou a encontrar." Os dois ficaram em silêncio. As gotas de chuva batiam na janela e o ar parecia suspenso. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar aquela conversa. E já tarde, Davi apareceu com o mesmo caderno de desenhos de sempre. "Olha, tia Helena, fiz outro." Ela sorriu. "Mais um? Você não para, hein?" "Esse é o mais importante. É o que eu vou dar para o papai." Ricardo se aproximou curioso. O menino mostrou o papel. Agora eram 4 figuras. O pai, o menino, a mulher de avental e uma figura com asas no alto, sorrindo. "Essa é a mamãe. Ela tá olhando a gente lá do céu. E tá feliz." Helena levou a mão ao peito. Ricardo engoliu em seco, a garganta travada. Davi continuou. "Eu desenhei a mamãe sorrindo, porque agora o senhor sorri também." O silêncio que se seguiu foi de arrepiar. Helena olhou para Ricardo e viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto. Gratidão. Não pela ajuda, mas pela cura, pela chance de recomeçar. Ricardo se ajoelhou diante do filho. "Posso guardar esse desenho para sempre, filho?" "Pode, mas é para colocar num lugar bonito, igual o da mamãe." Ele assentiu, e as lágrimas vieram sem que pudesse conter.
Helena virou o rosto, tentando disfarçar a emoção. Mas Davi percebeu. Tia Helena, por que a senhora está chorando? Porque às vezes a gente chora quando vê o amor de Deus acontecendo diante dos olhos. Ricardo levantou e olhou para ela. E às vezes, Helena, o amor de Deus vem disfarçado de gente, igual você. Helena ficou sem palavras. As mãos se encontraram de novo sem que percebessem. Não havia intenção, apenas verdade. Um toque simples, mas que dizia tudo o que os dois ainda não tinham coragem de admitir. Bastante mais tarde, quando Helena se despediu para ir embora, Davi a acompanhou até o portão. Vai voltar amanhã, né? Claro, meu amor. Prometo. Ele abraçou forte e ela beijou o topo da cabeça dele. Ao olhar para trás, Ricardo estava na varanda, observando. Os olhos dele diziam o que as palavras ainda não conseguiam. Quando Helena atravessou o portão, o vento soprou forte, levando uma folha de desenho que Davi segurava. Ela correu para pegá-la. Era o desenho deles, a família. Helena olhou para o papel, depois para Ricardo. E naquele instante percebeu. Aquela casa, antes tão fria, agora respirava amor. E o coração dela, que sempre serviu em silêncio, começava a ser servido também. Com cuidado, com fé e com um sentimento que nascia devagar, mas que já era impossível de negar. A chuva daquela noite parecia mais intensa do que o habitual. Helena observava as gotas escorrendo pela janela do pequeno quarto nos fundos da mansão e pela primeira vez seu coração estava inquieto. Desde a conversa com Ricardo naquela manhã, algo nela havia mudado. As palavras dele, quando estou perto de você, quero ser um homem melhor, ficaram rodando na mente como uma prece que ela não sabia se devia agradecer ou temer. Ela sempre acreditou que tudo na vida tinha um tempo certo. Mas o tempo de Deus parecia agir com uma pressa diferente dentro daquela casa. Enquanto isso, no andar de cima, Ricardo olhava o retrato de Laura. A esposa parecia sorrir de forma mais serena na foto. Durante anos, ele a visitava com culpa, como se amar de novo fosse trair a memória dela. Mas agora, ao olhar para o rosto de Helena na lembrança recente, sentia algo novo. Não era substituição. Era como se Deus estivesse mostrando que o amor verdadeiro não morre, apenas muda de forma para continuar curando. Davi dormia no quarto ao lado, abraçado ao ursinho de pelúcia. O mesmo que, meses antes, ele havia colocado no chão para orar. Aquela casa, antes fria e silenciosa, agora respirava como um lar de verdade. No dia seguinte, o sol finalmente voltou a aparecer. Helena chegou cedo, como sempre, mas o coração batia mais rápido. Não sabia se por nervosismo ou esperança. Ricardo a esperava na cozinha, com 2 xícaras de café fumegante sobre a mesa. Bom dia, disse ele, sorrindo de um jeito calmo. Bom dia, senhor Ricardo. Eu já disse para me chamar só de Ricardo. Ela sorriu de leve, tentando esconder o rubor. Velhos hábitos são difíceis de mudar. Alguns merecem ser mudados. Ele respondeu, sem tirar os olhos dela. O silêncio entre os dois era cheio de significado. E antes que se tornasse constrangedor, Davi entrou, com a energia de sempre, trazendo nas mãos o mesmo caderno de desenhos. Olha o que eu fiz agora! Na folha havia uma igreja colorida, um sol grande e 3 pessoas em pé de mãos dadas. Helena, Ricardo e ele. É o nosso milagre, disse o menino. Ricardo se abaixou para olhar de perto. Por que milagre, filho? Porque antes o senhor só chorava, agora o senhor sorri. Helena sentiu os olhos se encherem, e Ricardo apenas assentiu, engolindo a emoção. Talvez ele tenha razão. Durante o almoço, o clima era leve. Helena preparou arroz, legumes e um bolo simples de fubá. Davi falava sem parar, e Ricardo só observava, admirado com a naturalidade com que ela transformava o trivial em sagrado. Depois que o menino subiu para brincar, os dois ficaram sozinhos na cozinha. Você tem o dom de transformar tudo em paz, Helena.
Não é dom, é escolha. A gente escolhe todos os dias o que planta, amor ou amargura. E o que você planta aqui dentro? Perguntou ele, apontando para o peito. Ela hesitou. Fé, porque sem fé a gente perde o rumo. Ricardo respirou fundo. E se eu disser que faz tempo que não tenho fé? Então talvez seja a hora de começar de novo. A voz dela era tranquila, mas firme, e de repente ele estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. Dessa vez não houve susto nem fuga. As mãos permaneceram unidas, quentes, firmes, humanas. Helena, Ricardo. Os dois se olharam, e o tempo pareceu parar mais uma vez. Mas antes que qualquer palavra se tornasse confissão, Davi apareceu na porta, ofegante. Papai! Tia Helena! O carro do orfanato chegou! Ela se levantou rapidamente. Ah, sim! Vieram buscar as doações. Ricardo a seguiu até o portão. Do lado de fora, uma freira agradeceu pelas caixas de mantimentos, roupas e brinquedos. Obrigada, Sr. Ricardo. Helena é uma bênção na vida das nossas crianças. Eu que devo agradecer a ela, respondeu, olhando para Helena com um brilho diferente. Quando a freira se foi, ele se aproximou. Você nunca me contou que já trabalhou lá. Não era importante. Para mim é. Quero entender quem você era antes de entrar nesta casa. Helena respirou fundo. Antes de trabalhar aqui, eu limpava o orfanato por troco de pão. Foi lá que aprendi que a fé não é sobre o que a gente tem, mas sobre o que a gente faz com o que tem. Ricardo a olhou em silêncio e sentiu uma certeza crescer dentro dele. Aquela mulher não estava ali, por acaso. À noite, um imprevisto. Davi começou a tossir forte. Helena correu até o quarto, o rosto preocupado. Ele estava quente, o rosto corado de febre. Vou chamar o médico, disse Ricardo apressado. Já ligo, respondeu Helena, molhando uma toalha. Os dois cuidaram do menino lado a lado. Ela falava com calma, sussurrando orações. Ricardo observava cada gesto, o toque cuidadoso, o olhar cheio de ternura. E pela primeira vez percebeu que não era apenas gratidão o que sentia. Era amor. Um amor que não pedia nada, apenas existia. Quando o médico chegou e confirmou que era apenas uma gripe forte, Ricardo sentiu o alívio descer pelo corpo como uma oração respondida. Helena ainda segurava a mão do menino adormecido e os olhos se encontraram de novo. Você não tem ideia do quanto eu preciso de você aqui, ele disse baixinho. Eu só tô aqui porque Deus quis. Ela respondeu, sem soltar a mão da criança. Nos dias seguintes, Davi melhorou rápido, mas algo ficou diferente entre os adultos. O olhar, o jeito de falar, o cuidado. O sentimento crescia silencioso, mas com raízes profundas. Numa tarde clara, Ricardo chamou Helena ao jardim. As flores que ela havia plantado semanas antes estavam abertas, coloridas, vivas. Essas flores são prova de que até o que parecia morto pode florescer de novo, disse ele. Tudo floresce quando encontra luz, Senhor. E se a luz for você? Helena se assustou com a sinceridade na voz dele. Não diga isso. Por quê? Porque a gente vive em mundos diferentes, e o Senhor ainda carrega uma história que não terminou dentro do coração. Ricardo deu um passo à frente. Laura me ensinou o que é amor, mas você me ensinou o que é perdão. E sem perdão, o amor não volta. Helena ficou em silêncio. O vento balançava o cabelo solto dela, e por um instante ele teve vontade de dizer tudo o que sentia. Mas ela desviou o olhar. Deixa Deus decidir o tempo disso, Ricardo. Dias depois, era aniversário de Davi. A casa estava enfeitada com balões simples e bolo de chocolate. Helena ajudava a organizar tudo e Ricardo observava de longe, sorrindo. Durante a festa, Davi subiu numa cadeira e, diante dos poucos convidados, falou em voz alta. Quero agradecer a Deus por ter me dado uma família de novo. As pessoas riram e aplaudiram, mas Ricardo sentiu o coração apertar. Família. A palavra parecia nova e antiga ao mesmo tempo. Olhou para Helena. Ela sorria com lágrimas nos olhos.
Quando todos foram embora, ele ficou sozinho com ela na cozinha, recolhendo os pratos. Você percebeu o que meu filho disse? Percebi, e foi lindo. Ele disse que tem uma família de novo. E ele tem. E eu? Perguntou Ricardo, aproximando-se. Eu também posso ter? Helena sentiu o ar faltar. Ele se aproximou, segurou suas mãos com delicadeza. Eu não estou falando só de gratidão, Helena. Estou falando de amor, do tipo que cura, que vem de Deus, que não machuca. Os olhos dela se encheram. Eu nunca pensei em amar de novo, Sr. Ricardo. Nem eu. Mas talvez o amor não precise ser pensado, só aceito. Ela respirou fundo. Se for para ser, vai ser do jeito certo, no tempo certo, e se Deus quiser, com o coração inteiro. Ele sorriu, emocionado. Então que seja no tempo dele. Os dois se abraçaram. E foi ali, naquele gesto simples, que o milagre aconteceu. O de dois corações quebrados batendo em um só compasso. Meses depois, o jardim da mansão estava diferente. Davi corria entre as flores, rindo alto, enquanto Helena regava as plantas e Ricardo aparecia na varanda com uma expressão de paz. Aquela casa, antes fria, agora tinha cheiro de pão, som de risadas e o calor de um lar. Helena se aproximou, enxugando as mãos no avental. Vai se atrasar para a reunião, Ricardo. Hoje eu posso me atrasar. Desde quando o senhor atrasa para a reunião? Desde que descobri que o melhor negócio da minha vida foi o que Deus fez aqui dentro. Ela sorriu, balançando a cabeça. Você e suas frases bonitas. Não são frases, são verdades. Ele se aproximou, pegou a mão dela e beijou com respeito. Davi gritou do jardim. Papai, tia Helena, vem ver, o girassol abriu. Eles se olharam e foram até lá. O girassol realmente havia se aberto, voltado para o sol. Helena ajoelhou-se ao lado da flor, emocionada. É como a vida, né? Precisa de luz para florescer. E amor para continuar crescendo, completou Ricardo, colocando a mão sobre a dela. O menino correu e os abraçou pelos dois lados. Agora sim, tá tudo completo. Helena riu entre lágrimas, olhando para o céu. O vento soprou leve, e por um instante ela sentiu como se alguém sorrisse lá de cima. Talvez fosse Laura. Talvez fosse Deus, mas dentro dela, a certeza era clara. Alguns encontros não são obra do acaso, são milagres que a fé permite acontecer. E foi assim, entre flores, risadas e corações restaurados, que o milionário encontrou o que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: o verdadeiro milagre do amor. Quando a fé encontra o amor, o impossível se torna cotidiano. Ricardo aprendeu que os milagres não chegam envoltos em luzes, mas em gestos pequenos, num pão quente dividido, numa oração de criança, num toque de mãos que desperta a alma. Helena, com sua simplicidade e coragem, mostrou que Deus age no silêncio, restaurando corações cansados sem precisar de promessas grandiosas. O amor que nasceu entre eles não foi um acaso, mas um recomeço. Um lembrete de que quando o orgulho se cala e o coração se abre, até as ruínas se tornam morada para o divino. E no fim, não era sobre riqueza, perda ou status. Era sobre redenção. Sobre aprender que a fé é o sopro que reacende o que parecia morto. E o amor é o instrumento que Deus usa para curar o que o mundo machucou. Ricardo, Helena e Davi descobriram que o verdadeiro milagre não foi o reencontro, nem a cura das dores do passado. Foi o renascimento da esperança dentro deles. Porque o amor, quando nasce do céu, nunca termina, apenas floresce e transforma tudo o que toca. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem acredita que o amor e a fé ainda podem transformar vidas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando histórias que emocionam, inspiram e aquecem a alma. Porque toda vida tem um milagre escondido. Basta acreditar.